gente! Hoje eu vim falar sobre os pincéis. Deixei avisado aí nos stories que eu ia ensinar vocês tudo sobre os pincéis, porque eu vejo que vocês vêm aqui perdidinhas, tá? E aí eu vim ajudar vocês. O horário é meio ruim, sei que tem gente que tá trabalhando e não consegue assistir. Vou deixar essa live salva só 24 horas e aí vocês consigam assistir, vai compartilhando com os seus amigos e depois eu não vou mais deixar essa live salva. Então assistam hoje, compartilhem com seus amigos, ela vai ficar por 24 horas, tá? Então vamos começar assim. Qual que é a maior dificuldade, né? Vocês sempre chegam aqui e falam assim, eu passo a base sempre com o dedo, né? Ou com a esponja. Então qual é o pincel que a gente utiliza sempre pra base, tá? É esses assim, achatadinhos, ó, super macio. Esses aqui é pra base. Tem um outro modelo também, que eu gosto bastante. Esse aqui é da Miss Friend, pra base líquida. Ele é um pouquinho mais achatadinho, ó. Ele encaixa super bem na pele, ó. Tá vendo como ele é achatadinho? Ele é ótimo pra encaixar assim. Geralmente, os pincéis mais compactos são para produtos em creme, tá? Então, quando ele for muito fofinho, ele é pra pó. Tá vendo a diferença de um pro outro? Então, às vezes as meninas vêm aqui e falam, vou comprar esse aqui pra pó, gente. Não. Ó, às vezes ela acha que é molinho e é pra pó. Não. Ele é pra base, tá? Esses dois. Esse aqui também, que é o língua de gato maiorzinho. As pessoas passavam antigamente, hoje em dia já não se usa para base. Ele, você aplica o quê? Cremes, sérums, tá? Porque ele deixa risquinhos na pele. Então não é legal para passar base. Se você tem, pode usar, pode passar depois a esponjinha, mas o ideal, esse aqui é só para produtos em creme, creme mesmo, hidratantes e sérum, tá? Então agora vocês já sabem o que usam na base, né? E aí, tem outros também. É que esses aqui a gente não tem na loja, mas eu vou explicar pra vocês. Ó, ele é médio, chama Dual Fiber. Por quê? Porque tem... Como é o nome disso, meu Deus? Esqueci. Mas são duas camadas de fibra, né? Ou de pincel, sei lá qual que é o nome desse negócio. Perdeu, não estou me lembrando. Mas ele tem duas camadinhas e é ótimo pra passar iluminador, creme no colo, no rosto. Então, hoje em dia a gente usa muito, muito. Eu adoro iluminar aqui, assim, o pescoço, passar iluminador no rosto antes da base, aqueles iluminador em creme, com pincel Dual Fiber. A gente não tem na loja, mas é maravilhoso. Quem tem é pra isso. Às vezes tem um grandão também que o povo usava como base. Ele como base já não é legal, porque ele faz os risquinhos, ó. Tem várias marcas, tem Deodora, que é um grandão que eles usavam como base, mas não usam mais. Então, Dual Fiber é para creme e iluminadores, tá? Outro, depois que a gente passa a base, então qual que é o outro pincel que a gente vai usar? De contorno escuro, né? Então, tem dois aqui, três, que eu uso bastante para contorno. Deixa eu pegar aqui os modelos. Todos esses pincéis que eu estou mostrando é da Macrylan, então tem na loja. Você que ainda não tem esses pincéis, corre na loja pra buscar, tá? Eu gosto bastante desse aqui, ó. Ele é super macio, bem pretinho, da Macrylan. Ele encaixa bem pra você fazer o contorno em creme. Lembrando que pincéis achatados são a maioria para creme, tá? Então você vai passar, fazer o contorno mais escuro com ele, eu gosto bastante. E agora também estou apaixonada por esse outro modelinho, que é o A06. Ele é um pouquinho mais fofinho, ó. E tá usando muito assim, passar o contorno escuro e passar o blush, o iluminador. Então você já dá uma esfumada ali no... Amor de Deus, né? Então você esfuma tudo junto com esse aqui. E tem a versão dele menorzinha, que eu também gosto muito para blushes em creme. Que tá usando bastante agora. Ó, a versão menorzinha. Então tá usando bastante o iluminador aqui no comecinho, ó, em creme, blush em creme, então você usa esse outro menorzinho. Mas com esse tamanho aqui você já faz bastante coisa, tá? Tem o outro também que eu gosto bastante, que às vezes a pessoa acha assim, que só porque tem esse formatinho, ele é de esfumar. Gente, tá vendo que as cerdas dele estão lá pra cima, ó? Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo que eles estão arrepiadinhos lá pra cima?
Quando o pincel é assim, geralmente são para hidratantes, para cremes, para iluminadores, né? Então, quando você vai passar creme aqui na área dos olhos, espalhar bastante o creme ou esfumar um pouquinho o seu corretivo, você usa esses pincéis assim, ó, arrepiadinhos. Isso aqui não é para esfumar, tá? Seu esfumado ficou horrível. Geralmente ele vai arrancar a sua sombra quando você usa esse pincel aqui. Então não compre quando é arrepiadinhos assim, tá? Tem também o língua de gato menorzinho, conhecidamente, internacionalmente, para passar corretivo mais clarinho. Esse aqui, ó. Eu gosto bastante dele para fazer recorte no côncavo. Então você tem que ter um linguinha de gato. Ele é coringa, todo mundo tem que ter este aqui, tá? Aí fizemos as nossas partes em cremes. Vem com o quê? Com os pincéis de pó. Pincel de pó, geralmente eles são gordinhos e fofinhos, maravilhosos, super macios. Lembrando que a maioria dos pincéis que eu estou mostrando é da Macrylan, então tudo tem na loja. Eles são super baratos, gente. Eu gosto muito desse aqui, que é o A05, ele não é tão gordinho. Tem gente que gosta bastante dos gordinhos, bem cheião assim. Esse aqui não é. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um rostinho pequenininho e esse aqui encaixa super bem. Gente, olha como eles são macios, ó. Então, antigamente a gente tinha que pagar tão caro num pincel. Eu já cheguei a pagar num pincel desse aqui R$150. E esse aqui deve ser R$12, 15, né? Então é muito, muito bom. Hoje em dia tá muito fácil, né? Tem um outro também que é indispensável. A gente não vive sem ele, que é o de contorno em pó, tá? Esse aqui, ó, geralmente, quem é assim, ó, os pincéis bem fofinhos são para produtos em pó. E esse aqui é o contorno em pó. Eu gosto bastante porque ele encaixa, ó. Ele encaixa e vem pra cá. Tá vendo? Então ele dá uma encaixadinha certinho e ele também é essencial. Tem gente que passa blush também com ele quando tá faltando o outro pincel. Também serve, mas tem que ter cuidado, porque às vezes você usou o blush aqui, passou aqui, já tá tudo rosa, né? Então é legal você ter um pincel pra cada tipo de coisa, pra não misturar as cores, né? Aí pra blush, eu já gosto de um modelinho, que ele é estilo esse outro aqui que eu gosto de pó, só que na versão menos cerdas. Ah, é cerdas, lembrei do que era aquela hora que eu tava falando. Eu adoro esse pincel aqui, ó, pra você aplicar blush e iluminador. Eu adoro. Ele esfuma bem, não deixa marcado, né, que deu uma sapatada na cara. Ele é ótimo. Esse aqui é o A29. Eu adoro. Sempre tem nas lojas, todas as lojas tem esse aqui, porque é meu queridinho. Eu também uso uma versãozinha normal, menor dele, que é essa daqui. Às vezes você quer dar só um pontinho de luz e aí você aplica com um pouquinho menor, ó. Vão falando aí, meninas, o que vocês têm de dúvida sobre o pincel? O que acontece quando vocês vão comprar o pincel e de repente dá errado? Aí você chega em casa e fala, ai, não era esse, não sei o quê. Falem aí pra mim, enquanto eu vou terminando aqui de mostrar pra vocês. Aí eu falei que eu gosto daqueles três como iluminador e tem muita gente que ama esse lequezinho aqui, ó. O leque, ele encaixa e ele dá certinho, ó. O encaixe da onde a gente ilumina aqui em cima das maçãs, você faz aqui. Eu já gosto mais do leque pra varrer aqui embaixo, quando a gente coloca o pozinho, né? Pra deixar mais certinho aqui embaixo. Eu já uso ele mais pra varrer. Qual pincel é ideal para qual, Emily? Ó, aí esse aqui eu uso pra varrer. Mas tem gente que ama iluminar com ele. Para o delineado, estamos chegando, peraí que já chega aqui no delineado. É que tem muitos pincéis, muitos pincéis. Lembrando, tá, que quem tem alguém assim que não sabe os pincéis, sempre chega perdido na loja pra comprar, ou que só vive passando com o dedo, compartilha essa live, que essa live só vai ficar salva por 24 horas. Depois eu vou tirar ela e vou colocar só uns pedacinhos assim no Instagram, tá? E aí depois vai vir os de esfumar, os pincéis de esfumar. Sempre você tem que ter uns 3 modelinhos de pincel. De pincéis para esfumar. Por quê? Porque você vai trocando de cores de sombra nos olhos. Então, se você usou esse aqui
com o marrom bem clarinho. Aí você pegou o preto e passou com esse preto vai vir aqui pra cima, vai virar uma bola de lua cheia horroroso. Então você tem que vir aqui, ó, um pincel gordinho, porque sempre você começa aqui, ó, com uma sombra clarinha, aqui no meio com uma sombra clarinha. Então você tem que ter um pincel gordinho pra esfumar, um pincel médio pra você já usar um tom de cor médio. Tipo, você começou com marrom claro, agora você tá com marrom um pouquinho mais escuro. Então esse aqui, ó, ele tem um tamanho que ele vai ficar encaixado até aqui, ó. Ele não vai subir, olha a diferença. Esse aqui sobe e esse aqui, ó, vai ficar encaixado até aqui, tá vendo? Então por isso você já tem aqui, ó, 2 tamanhos de pincéis. E depois você vai passar a sombra escura aqui, ela vai ficar só dentro do côncavo. Então você precisa de um que não saia por nada nessa vida e fique aqui. Então geralmente esses aqui pequenininhos. Eu tenho outros 2 modelos que eu também não tenho aqui na loja, mas eu gosto muito, que eles são assim mais altinhos, ó, o médio e o pequenininho. É ótimo para esfumar a parte de baixo. Então esses outros 2 modelos também é indispensável para você ter 3 tamanhos, o grande, o médio e o pequeno. E também é legal sempre você ter esse aqui, que é de sombra, ó, chega a tá sujinho, que você só vai aplicar, né? Você vai aplicar a sombra aqui. Então você tem que ter esses 4 pincéis. Às vezes a pessoa chega aqui e fala, meu Deus, pra que essa parede de pincéis? Gente, vocês precisam de 4 pincéis pra você fazer uma maquiagem aqui nos olhos. Então por isso que tem uma prateleira cheia. Tem esse outro modelinho de pincel, esse aqui é da Michelle Palma, eu comprei uma vez no curso. Aqui eu não tenho, mas eu trouxe pra mostrar pra vocês que ele tem uma pontinha bem legal, ó, pra você diminuir o nariz, ó, porque você consegue passar certinho, ó, e fazer o desenho do nariz. É só pra isso que ele serve, mas ele é uma mão na roda. Às vezes você não tem ele, mas o que que a gente pode fazer? Gambiarra, pegar um pincel bem pequenininho que você tenha e ir cortando, deixando ele bicudinho. Você pode passar no estilete, a gente sempre faz umas artes, né? Passa no estilete até deixar ele do jeitinho que você quer. A gente também faz bagunça quando a gente não tem pincel. Mas eu adoro esse modelo. Adoro. Aí tem os de sobrancelha, né? Que é o pincel que todo mundo conhece, que é o chanfradinho. Por que que ele é chanfrado, né? E por que que ele não é reto? Vamos lá, vamos mostrar por quê. Porque o que que acontece? No começo da sua sobrancelha, ele tem que estar pouquinha sombra, pouquinho produto, né? Então ele vem com uma partezinha mais fina pra você depositar menos e ir puxando e a depositar mais aqui pro final. Por isso que ele é mais gordinho. E também, quando a gente apoia aqui o dedo no rosto, a gente já dá uma leve deitadinha. Então, se ele tá reto, fica ruim de você pintar. Ele já vem certinho, anatomicamente, pra você conseguir fazer aquele preenchimento certinho. E depois esfumar com a escovinha, ó. É isso. Esse aqui é universal, não tem nem o que fazer. É ele com ele mesmo. Você pode usar lápis também, ou outra coisa, mas geralmente é esse que a gente usa para a sobrancelha. E agora, a pessoa fala tanto que chega a minha boca tá seca. Vai, manda mais pergunta aí, além do delineador. Qual é o outro que você também sempre se confunde? Porque às vezes vocês veem um monte de blogueira mandando você comprar esse tipo de pincel, aquele outro. Chega em casa, você não sabe nem pra onde vai, né? Mandem aí. Que agora eu vou começar aqui pelo de precisão e pelo de delineado. Ó, ai. Por que as pessoas não arrancam as coisas das caixinhas antes, né? Ó. Eu gosto bastante. Eu faço delineado com esse pincel aqui, ó. Nada a ver, né? Esse pincel aqui, ele é de precisão daqui de baixo. Eu sempre gosto de passar as sombras escuras que fica aqui embaixo, porque ele vai deixar certinho aqui na linha, ó. Ou passar o delineador ou a cor que você deseja aqui dentro, ou fazer o delineado, porque ele é achatadinho, ele é bem preciso. Então eu gosto dele, ó, que você vem aqui, vem puxando de uma vez e tá lá. E ele não é tão longe, né, da base. Então como ele é mais rente, você sente ele passando. Então pra mim, esse pincel aqui, a gente tem em todas as lojas também, tá? Ele é o mais facinho, pra mim, tá? Porque eu sou um desastre, eu gosto muito desse aqui. Também eu gosto de ter 2. Por quê? Porque às vezes você erra o delineado,
uma sombra desceu ou alguma coisa assim, você usa como com corretivo e vem arrumando, né? O gatinho que deu errado, desceu uma sombra aqui, eu arrumei, desceu outra ali, eu arrumo com esse aqui também, porque ele não vai espalhar tanto produto, você vai conseguir arrumar localizado ali no defeitinho que deu da maquiagem, né? E aí os outros pincéis, tem um deitadinho também que acho que aqui tá em falta, que o povo gosta muito de delineado. Ai, assim. Ó, esse aqui é bem facinho também, porque ele é bem rente ao cabo, né? Então você pega e, ó, consegue vir mais certinho. Eu não gosto de delineado de pincel muito longe aqui da base, porque você pode mexer e apertar e ele dá umas bolinhas aqui, umas bolinhas ali. Mas tem gente que gosta, adora. Aqui também tinha um, mas acho que já acabou, é o tortinho, que faz delineado. Também tem bastante gente que gosta. Esse é o outro modelo, ó, que ele é um pouquinho mais longe. Esse aqui eu me embanando bastante com ele, mas tem gente que ama, então vai de cada um, tá? Eu mesmo gosto desse. Nada a ver, né? Mas eu gosto muito, muito, muito desse aqui pra fazer delineado. Respondido a pergunta da amiga lá de cima, deixa eu ver qual que era, a Emily. Qual que você gosta mais, Emily? Fala aí pra ajudar as amigas. Isso, ó, ela já é cliente, com certeza. Eu uso o pincel A05 para contorno e blush. Sim, o A05 é ótimo, mas... Qual que era o A05? Era o pequenininho. Esse aqui é muito grande para passar blush. Se você tem uma certa prática, tudo bem, mas eu prefiro ele como pó, porque o blush ele pode vir a dar uma caquinha, então o uso de blush tem que ser menorzinho, tá? E por último, e não menos importante, os lábios. Ai, deixa eu coisar aqui. Esse aqui é bem legal, ó. Eu gosto de pincel de lábio que é maiorzinho, porque senão demora muito pra você fazer a boca, demora uma semana, né? Esse aqui é legal porque se você sujar de batom e for colocar dentro da bolsa, da necessaire, ó, você tampa ele não vai lambrecar suas outras coisas, né? Mas ele encaixa certinho, ele tem um tamanho bom, ele é maiorzinho. É super discretinho e você guarda e não vai lambrecar. A pessoa que derruba tudo é eu. Tem aqui na loja também, lembrando que eles são super baratinhos, tá, gente? Não tem erro. E agora, eu vou mostrar uma dica pra vocês, que às vezes a gente em atendimento, ou que tem a boca muito grande, não quer perder tempo, né? Então tem esse aqui de corretivo, que ele é um pouquinho menor, esse aqui é da Macrylan, é o M106, ó. Que ele passa o batom rapidão e ele é bem apertadinho, ele é língua de gato, ó. Ele é pra corretivo, mas não quer dizer que você possa só usar para corretivo, né? Porque eu acho que ele é bem pequenininho aqui, só se fosse pra fazer um cut, né? Aqui no meio. Mas você pode usar ele sim como batom, ele é ótimo. E as cerdas deles, como é mais siliconada, é ótimo pra aplicar o batom, viu? Gente, foi isso. Eu acho que tinha perguntinhas. O menino perguntou. Qual é o pincel pra espalhar a sombra na pálpebra? Esse Patrick é sem graceira, né? Olha, gente, eu expliquei todos os de esfumar. Todos esses servem para aplicar sombra, né? É que esse você aplica só a sombra. Deixa eu colocar aqui, se aparece. Não sei se aparece aí pra vocês, se apareceu, né? Esse aqui aparece para aplicar sombra e todos esses outros é para esfumar. Cada um tem a sua função. O maior para esfumar sombras mais clarinhas e quanto mais ele diminui, mais escura é a sombra que você aplica, tá? Para ela não subir. Vamos ver aqui a outra. Para esfumar a sombra. Qual pincel que é melhor para iluminador? Como eu falei, né? Eu gosto muito desses três aqui para iluminador. Por quê? Porque eles encaixam, né? Ó, tá vendo? Ó, eles encaixam aqui onde a gente quer. Então, esses três aqui são os que eu mais uso para iluminar. Aquele outro mais vassourinha eu uso para arrancar o pó, né? Muita gente fica assim, qual que é o pincel melhor para base, né? Se a esponja ou o pincel. Eu não fico sem a esponja, eu sempre vou usar a esponja. Eu uso a esponja várias vezes na maquiagem, tá?
Então, o que que acontece? A esponja, ela chupa a base. E esses pincéis, ele não chupa, então ele economiza a sua base, porque ela vai aplicar no rosto inteiro. Só que como ele tem fiozinhos, ele deixa um leve riscadinho na pele. Então você tem que vir com a esponja e desmarcar aqueles risquinhos, mas você sempre vai ter que usar o pincel e a esponja. Eu não gosto de espalhar as coisas com a esponja, porque ela suga um pouquinho mais de produto, mas geralmente você tem que ter os dois, que isso aqui facilita, ele rende a base super. Vamos lá para outra pergunta. Não pode ser um. Gente, um só não dá, né? Se você for escolher, você sempre tenha um de pó médio, né? Um de pó mais ou menos desse tamanho que eu falei, igual a menina, ela faz blush e contorno com ele também. Então, se você tem um tamanho médio, já economiza se você não tiver dinheiro para comprar os outros pincéis, né? Então, você pode aplicar o pó, pode aplicar o contorno e o blush e o iluminador. Com um, não é o certo, mas você pode. É um pincel de esfumar, você não quer comprar todos. Compra um médio, né? Um médio assim já vai fazer grandes diferenças, né? Um médio, um de sombra, você já consegue fazer ali um esfumado bem legal, porque você já tem dois que são coringas, né? Depois você vai comprando os outros, porque você vai ver que o esfumado fica muito mais bonito, né? Muito mais suave. Aí do iluminador, da base, do corretivo, do hidratante, eu acho que eu expliquei todos os pincéis que tem. Gente, olha a bagunça que eu fiz nessa mesa. Dá uma olhada. Então é assim, gente, tudo tem um porquê. Não adianta você ficar fazendo bagunça com os pincéis, aplicar com o dedo. Vai ficar bom, vai ficar melhor do que tá sem maquiagem? Vai ficar. Mas se você colocar os pincéis certos, com os produtos certos, sua maquiagem vai ficar com cara de maquiagem profissional, sendo que é você mesmo que tá fazendo. Então invista em pincéis. Pincéis é vida, pincéis vai ajudar muito a dar aquela cara de sofisticado na sua maquiagem, tá? Gente, beijo. Eu vou colocar outra caixinha de pergunta pra ver qual que é a outra dúvida que vocês têm muito. E aí eu vou fazer outra live amanhã. Não sei o horário certinho, eu tô querendo fazer as lives de manhã, mas às vezes eu tô atendendo, às vezes acontece alguma coisa, mas eu sempre vou estar fazendo live. Vou deixar a live salva durante 24 horas e depois eu vou pegar os pedacinhos e colocar no feed, tá? Então, assistam a live, compartilhem com as pessoas que precisam de pincéis aí pra ficar linda, maravilhosa, principalmente as maquiadoras, tá? Beijo, tchau. E agora a gente nunca sabe desligar esse negócio.